nós que não gostamos do Bolsonaro, nós olhamos para o Bolsonaro fazendo o discurso e a gente vê ali um mentiroso. E quando a gente vê um mentiroso, não interessa o que o cara tá falando. Ele tá falando e a gente tá pegando como mentira. Então, quando a gente olha para o Bolsonaro como um mentiroso, a gente simplesmente tem essa expectativa. É um mentiroso que tá falando. Mas o Bolsonaro não é tido como mentiroso por todo o povo brasileiro. A nossa bolha sabe que ele está falando mentira, né? A nossa bolha sabe disso. Olha o discurso do Bolsonaro hoje. O Bolsonaro, ele, em todo momento, ele falou sobre a importância da vida. Ou seja, ele não fez um discurso que comunica com seus seguidores falando, eu quero matar vocês. Mas ele cruzou a importância da vida com a importância da economia. E aí o Bolsonaro chega e traz uma informação que é o seguinte: eu já coloquei Forças Armadas, assim, ele praticamente colocou o Brasil todo para lutar contra o coronavírus. Na cabeça das pessoas, o que está chegando na cabeça das pessoas é o seguinte: o que chega na cabeça das pessoas desse discurso é uma coisa muito coerente, que é mais ou menos assim: não adianta todo mundo parar, porque se todo mundo parar, no final das contas, não vai ter nem comida. E é a realidade. Ou seja, o cara fez um super discurso, que claro que não foi ele que escreveu. E aí eu falo com você, o discurso do Bolsonaro não contém crime de responsabilidade. Se alguma pessoa quiser se iludir achando que o discurso que o Bolsonaro fez hoje contém crime de responsabilidade, eu vou falar com você o seguinte: o Bolsonaro não escreveu uma palavra desse discurso. Ele leu um teleprompter. Quem escreveu esse discurso e analisou esse discurso foi uma equipe de comunicadores que sabem muito bem como o povo pensa. Esse discurso não foi escrito para parecer que o Bolsonaro está chamando as pessoas para furar a quarentena. Esse discurso foi escrito para parecer que o Bolsonaro está querendo que a gente preserve os vulneráveis, ou seja, os mais velhos, as pessoas que estão nessa situação aí de poder morrer por causa do coronavírus, mas a gente precisa pôr a economia para andar, porque senão vai todo mundo morrer de fome. E esse discurso, ele conquista. Ele conquista. O Bolsonaro falou de liberação de verbas para o SUS. O Bolsonaro falou de uso das Forças Armadas para... Olha, gente, é o discurso mais coerente da história do Bolsonaro na presidência da República. E se a gente tira da frente da gente, né? Se a gente tira da frente da gente a parte emocional, e aí eu falo com você, pega o discurso do Bolsonaro, escreve o discurso do Bolsonaro num papel, coloca uma foto do Lula e lê o discurso. Você vai acreditar no discurso. Porque o discurso não foi escrito para ser um discurso idiota. Ele foi escrito para ser um super discurso. Tanto é que o Bolsonaro não falou, ele leu. Ele leu. Tá? Bom, isso é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. O segundo ponto é que nós temos uma situação que tem muita gente acreditando mesmo que opinião pública de panelaço vai fazer diferença, né? Eu vou trazer para vocês aqui o Brasil 247. Eu fico contestando o próprio Brasil 247, que é onde eu trabalho, né? Que tá aqui. Saia enquanto há tempo, diz Haddad a Bolsonaro. Olha, gente, o que interessa o que o Haddad, que foi derrotado nas urnas, falou ao Bolsonaro? Isso não vai tirar o Bolsonaro. Isso não vai tirar o Bolsonaro. A esquerda teve a oportunidade de mostrar que a economia quebrou por causa da Operação Lava Jato. Ela não fez isso. A esquerda teve várias oportunidades para pedir o impeachment do Bolsonaro. Ela não fez isso. Ela achou que ia ter mais oportunidades melhores. E agora o Bolsonaro, no meio dessa crise, ele está crescendo. Ele está crescendo, né? Então, em novo pronunciamento, Bolsonaro reitera impacto do isolamento na economia. Agora, deixa eu perguntar para vocês, eu estou
em quarentena, estou isolado. Eu sugiro a vocês que fiquem em quarentena, que fiquem isolados. Mas vocês acham que o povo todo vai conseguir fazer isso? Vocês acham que é possível que os profissionais de saúde fiquem de quarentena? Vocês acham que é possível que os profissionais de distribuição de alimentos fiquem em quarentena? Vocês acham que é possível que os profissionais, por exemplo, da área de farmácia fiquem em quarentena? Não, não é possível. Não é possível. Então, o discurso da esquerda, que é um discurso de não saber falar corretamente o que está acontecendo e querer combater o Bolsonaro a qualquer custo, ele tá perdendo. Quando começou a conversa de quarentena, eu falei, se não tiver um trabalho para que as atividades básicas continuem, eles vão conseguir derrubar essa quarentena. Eu falei isso na primeira live, no Léo ao Quadrado. Quando falaram, quarentena, eu falei, olha, quarentena é muito bom. Mas se não tiver agora, nesse momento, um trabalho conjunto de técnicos e políticos no sentido de criar uma forma para que as atividades principais não parem, eles vão usar isso para derrubar a quarentena. E veio o Bolsonaro com toda a coerência e está usando isso para derrubar a quarentena. Sabe por quê? Porque a quarentena foi feita para ser derrubada. Como é que você faz uma quarentena e sugere, por exemplo, que não se tenha distribuição de alimentos? Mesmo que você não sugira, mas é assim, se eu sou governante e eu estou sugerindo quarentena, eu não vou distribuir dinheiro para as pessoas. Eu vou criar formas de entregar o alimento na casa das pessoas. Porque se eu estou pedindo às pessoas para não sair de casa, eu não vou pegar e mandar essas pessoas irem aos bancos, tirarem dinheiro para depois irem aos supermercados fazerem compras. Ou seja, o Bolsonaro se aproveitou de uma falha administrativa que eu não sei nem se é proposital daqueles que estão propondo a quarentena. Eu não estou falando que o Bolsonaro está certo e não estou indo pro lado do Bolsonaro. Eu estou mostrando para vocês como a esquerda está sendo falha e por isso o Bolsonaro está aproveitando. Sabe por quê? Porque esse Bolsonaro não é verdadeiro. A intenção por trás do discurso é outra. É entregar o nosso povo ao sacrifício para gerar renda lá nos Estados Unidos. Entregar o nosso povo ao sacrifício para gerar renda para grandes empresários. A intenção é essa, mas o discurso dele não passa isso.